Boa tarde a todos, todas e todes que estão chegando. Bem-vinda, Paula, bem-vinda, Ana Mafalda, para mais essa conversa sobre o cânone literário moçambicano com a professora Vanessa Riambal Pinheiro, que deve estar chegando já já. Enquanto isso, a gente aguarda as pessoas entrarem aqui e dar as boas-vindas a mais essa live. Bem-vinda, Mirelle. Mais essa live que vem discutir, então, a literatura moçambicana. Bem-vinda, Cátria. Bem-vinda, Renata. Bem-vindo, meu amigo Sávio. E vamos aguardar a nossa convidada chegar para a gente fazer essa discussão. Eu não, como eu sempre faço, eu não apresento os convidados, são eles que se apresentam. Boa tarde, Ana Mafalda. Então vamos esperar a chegada da Vanessa. Certo? Para a gente poder começar essa conversa. Que certamente vai ser muito bacana. Enquanto a Vanessa não chega, eu já quero fazer aqui uma propaganda para vocês. Deve estar saindo entre amanhã e segunda-feira, hoje eu não sei bem, o cartaz de divulgação. Eu vou oferecer um curso de extensão de 20 horas, em parceria com o Grupo de Linguagens, Culturas e Ambientes, o GLICAN, grupo do qual eu faço parte, que eu fiz uma live ontem, e em parceria com o Laboratório Nacional de Materiais Orais da Universidade Autônoma do México. Vai ser um curso de 20 horas, intitulado Pensamento Decolonial e as Poéticas Orais. Nós vamos oferecer 50 vagas, gratuito, via Google Meet. Em breve, maiores informações. Vanessa chegou, eu vou chamar a Vanessa aqui, para a gente poder começar. Tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando? Tá escutando direitinho? Tô. E você tá me escutando? Que bom. Tudo bem, vai dar certo. Né? Porque as tecnologias têm essas coisas, né? Bem-vinda, Vanessa. É um grande prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada Tá? a você pelo convite, fiquei super feliz. E assim, eu estava dizendo aqui para o pessoal que eu não apresento os convidados, eu deixo que eles se apresentem, tá? Como tem muita gente que, claro, aqui já te conhece, mas tem alunos meus do IF Baiano que entram aqui, tá? Como parte das atividades né, nesse período de pandemia. Então, eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouco da trajetória acadêmica para a gente, antes de começar, efetivamente. Bom, eu sou gaúcha, né? Assim como com a Mauri. Ai, esqueci do chimarrão. Você tá com chimarrão aí? Não, esqueci também hoje. Foi corrido. Acontece. E eu fiz minha formação no Sul e no doutorado eu enveredei para as africanas. No mestrado eu ainda estava flertando com a portuguesa, estudei Saramago. No doutorado eu fui para Pepetela e trabalhei junto com Lídia Jorge, já trabalhei comparativamente. Depois eu continuei trabalhando, né, com as literaturas africanas e eu comecei a trabalhar Angola. Eu gostava muito de trabalhar literatura angolana. Mas quando eu fui fazer, claro, também gostava muito a moçambicana, mas digamos que meu objeto de pesquisa era mais a angolana. Mas daí quando eu fui fazer o pós-doutorado em Portugal em 2016 com Ana Mafalda Leite, eu me apaixonei pela literatura moçambicana. Aliás, a Ana Mafalda está aqui, beijo grande Tá para ela. aqui. Linda, aliás, tem muita gente querida aqui. Sávio, É. Zé. Enfim, daí quando eu comecei a trabalhar com literatura moçambicana, daí sim enveredei para esse caminho e agora eu estou realmente nas literaturas moçambicanas. Eu fiz um pós-doutorado então com a Ana Mafalda, já estive 2 vezes em Moçambique, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa a partir de lá, que eu acho importante para a gente não ficar, né, nós no alto da nossa arrogância, dizendo que Uhum. né, pesquisando. Não, eu fui lá, eu fiz entrevista com 10 autores, com pesquisadores. Essas entrevistas estão no livro, que eu publiquei lá também. Olha que bonitinho, lá na Alcance, em Uhum. Moçambique. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa realmente interessada no olhar deles acerca da literatura.
para pensar, que foi objeto tema, então, da minha pesquisa, de que forma se constitui o cânone literário desses países africanos que estão, enfim, em processo de emancipação literária já há algumas décadas, e em especial Moçambique, que afinal é um país muito heterogêneo, muito diversificado e muito rico para se analisar essas questões, né? Então me chamava a atenção, sobretudo, por exemplo, por que Mia Couto era, até bem pouco tempo atrás, o único escritor moçambicano conhecido no Brasil, com tantos autores. Então, a partir dessas pesquisas, hoje a gente já sabe que é diferente, né? Algumas editoras, Sim. Capulana tem feito um trabalho excepcional de publicação de autores moçambicanos, mas até alguns anos atrás a gente conhecia só Mia Couto, depois Paulina Tiziane e foi, né? Exatamente. Pois. E mesmo para ter acesso a esses livros, quem não ia para Moçambique tinha que ser, por exemplo, Portugal. Eu estudei em Portugal e os livros de Paulina Tiziane que eu comprei foram todos em Lisboa, Coimbra, porque aqui não tinha. Tinha Sim, tinha Unicamp. Mas para a gente conhecer a literatura dela como um todo, tinha que sair. E esse exercício de tu poder ir para Moçambique, eu acho genial, entende? Porque a gente consegue ver a partir de Portugal, a partir daqui, mas tu estar nesse, né, nesse ambiente onde essa literatura é produzida é o sonho de todo mundo, né? Com nossa, certeza. é a vida e a pesquisa antes e depois de ir a Moçambique. Foi a Ana Mafalda, agradeço sempre a ela que realmente me incentivou muito a ir foi fundamental ter ido, sabe? Para tudo que eu pesquiso, ver como é o país, conhecer as pessoas, estar ali, falar. Você não imagina a minha emoção falar na Associação dos Escritores Moçambicanos? Imagina que coisa Não, mais. com certeza. Com Né? certeza. Instituições históricas que fazem parte, né, de toda a história de Moçambique, da independência. Então foi realmente foi lindo, foi lindo. Eu fiz grandes amigos lá, a Sara está aí também, a Sônia Sônia, querida. Jonas, são pessoas incríveis, moçambicanas talentosíssimas que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Maputo. E foi realmente um trabalho muito bonito. Eu tenho muito carinho por esse trabalho que eu desenvolvi lá. Uhum. Sônia está dando boa noite, aqui é boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. É boa Então, noite. assim, a gente colocou como tema justamente, né, o cânone literário moçambicano, né, para essa fala, que parte da tua pesquisa, então, de pós-doutorado. Aí eu vou fazer uma pergunta que pode ser até meio ridícula, assim, mas eu acho que é para partir a nossa discussão a partir daí. Sistema literário moçambicano, como é que se forma esse sistema literário moçambicano? Ótimo. Essa pergunta vem dos teus dois livros que tu organizaste pela UFPB e que eu estava dando uma olhada agora de artigos, né? O artigo Visibilidade Condicionada e o outro artigo Questões de Fronteiras e Transnacionalidades na Literatura Moçambicana. Então, acho que a gente pode começar esse nosso bate-papo por isso. Como é que se forma na prosa, na poesia, né? Como se forma esse sistema literário? Ótimo. Essa é uma pergunta bem pertinente, até porque o sistema literário moçambicano se forma de uma maneira muito diferente do que Angola, por exemplo. Angola, como é o Oceano Atlântico, e pela facilidade dos portugueses, o trânsito até lá, que para chegar até Moçambique tem que ir lá, né? Contornar o Cabo da Boa Esperança, lá, África do Sul, por ali, né? Então é muito mais longe, é mais difícil, né? O Oceano Índico tem fama de ser bravio. Então, a Uhum. colonial foi muito mais forte em Angola. E até por isso a literatura angolana começou no século XIX e a literatura moçambicana só no século XX. Então, a literatura moçambicana ela é relativamente mais recente, né, em relação à angolana. A gente tem na poesia, a gente tem Rui de Noronha, que seria o grande nome, assim, que teria começado logo no início do século XX. E na prosa, a gente tem João Alpazin, com o Livro da Dor. E depois outros escritores, mas esses iniciais, eles ainda, digamos, como eles estavam inseridos num contexto colonial e ainda sem muita não havia ainda a formação dos partidos políticos, não havia uma integração, não havia toda essa consciência, né, dessa moçambicanidade. Moçambique não era Uhum. uma nação, era um território ultramarino, como Portugal o considerava, né? Então não tinha exatamente essa conscientização de si. Olha, nós somos
África, nós somos Moçambique, nós não somos Portugal. Então, logo no início, assim, foi um pouco, o processo é um pouco gradual, obviamente, né? A gente vai ver posteriormente, por exemplo, com a poesia da Glória de Santana, daí já se percebe uma africanidade, se não uma moçambicanidade, pelo menos uma noção, né? De espaço, de pessoa, de existência diferente, de emancipação, autonomia. E depois a gente tem, então, culminando já quase no final da primeira metade do século XX, os grandes escritores que vão compor a chamada literatura de combate moçambicana, que daí já é uma literatura com um teor ideológico muito forte, político, que, enfim, tem uma necessidade de afirmação e muito nacionalista, né? Daí a gente tem os grandes nomes. Na poesia é o José Craveirinha e a Noêmia de Souza, que é considerada a mãe dos poetas moçambicanos, com uma poesia muito forte, tratando dessas questões raciais de uma forma muito intensa, como até então não existia em Moçambique. O Craveirinha tem um poema muito, muito intenso que diz: eu sou o carvão. Começa assim o poema, você já sabe, mostrando bem todo essa aflição passada pela desvalorização, né, racial que era sofrida pelo colonizador. E Noêmia de Souza também tem um dos poemas mais famosos dela, Se Me Quiseres Conhecer, né, esse pedaço de pau preto. Então, também mostra bem uma vivência a partir, se tomando, se individualizando como ser negro, ser africano, e vai chegando, então, a este ser moçambicano que quer se separar de Portugal, não quer uma literatura igual a Portugal, né? Nesse momento, Uhum. influências de outros países, não mais Portugal. O Brasil foi um país que influenciou, sobretudo na poesia, a nossa poesia modernista influenciou não só Moçambique, como também Angola e outros países. Então, eles se influenciaram muito pela poesia de Manuel Bandeira, essa ideia, né, de Uhum. amar a sua pátria. Então, foi um grande influenciador. E na prosa também, Moçambique teve uma influência muito interessante da literatura hispânica, da literatura, principalmente a literatura chamada fantástica. Então, escritores como o Garcia Marques, é muito conhecido, né? Uhum. Lá em Moçambique. E acho que também isso dá conta de todo um processo de um país que está tentando se conhecer, se reconhecer, então está procurando, né, referenciais. E os lugares onde ele busca são exatamente esses lugares que são mais distantes da Europa, das grandes hegemonias. Então, por Uhum. isso é interessante se pensar. Então, depois desse período da literatura de combate, que é uma fase muito forte, porque essa literatura de combate ela tem um papel fundamental na constituição dessa nação, que vai começar oficialmente, né, com a independência em junho de 75. Então, ela tem um papel fundamental na constituição dessa nação, como uma forma mesmo de se relatar, né, de dentro para fora, tudo que está acontecendo. E depois, então, desse período da literatura de chamada de combate, aí superado, né, esgotado esse viés ideológico, outros temas começaram a aparecer e outras gerações, né, começaram a se pronunciar. E a primeira geração significativa que a gente tem após a literatura de combate é a chamada geração charrua, que é a do Ungulane Bacacosa. A geração Uhum. dos anos 80, do Ungulane, do Eduardo White na poesia. O Eduardo White, ele não é tão conhecido por nós brasileiros, mas em Moçambique, ele é assim, depois de Craveirinha, ele é o grande Sim. referencial, digamos, ao lado do Rui Knopfler, ele é o grande referencial, Eduardo White. Eu acho Eduardo White incrível, ele tem um papel fundamental na história da poesia moçambicana, porque ele é o inventor do amor. Então, depois de Uhum. tanto tempo se falando em história, em opressão, em todos esses fatores que precisavam, obviamente, ser comentados, ser discutidos, vem Eduardo White e escreve um monte de poesias
falando sobre a sua relação com o mar, com o Oceano Índico, com o amor, o erotismo, o sexo. Então, tira completamente o foco desse olhar, né? Que era um olhar mais coletivo, como, claro, é esperado para se pensar numa nação que se está constituindo. E daí traz esse olhar individual. Ele olhar de uma forma muito significativa. Bom, e depois dele, então, assim, fazendo um breve resumo para a gente não se alongar nessa primeira questão, porque dá para falar um monte. Dá. Vieram as gerações seguintes, né? A gente tem, sobretudo na poesia, eu digo na poesia, eu gosto muito, trabalho muito com a poesia moçambicana, sou suspeita, mas tem grandes prosadores, obviamente, né? Tem o Suleiman Ramo, tem, além do Ungulani, que já foi mencionado, e do Mia Couto, que ninguém pode negar a qualidade literária dele. Tem também o João Paulo Borges Coelho, que agora está sendo publicado pela Capulana, que é um grande autor também. Então, tem vários, né, nesse sentido da prosa. Mas a poesia, que é a menina dos meus olhos, então, a poesia depois que teve, então, esse boom, que eu considero, né, um boom Eduardo White, antes dele eu não posso esquecer de mencionar o Rui Knopfler, porque o Rui Knopfler, ele foi da época da geração da literatura de combate, mas ele foi um ponto fora da curva, porque ele não escreveu literatura com viés ideológico, até porque ele tinha portuguesa, então ele não queria se colocar nesse lugar, porque ele sabia que ele não era desse lugar. Então, digamos, muito antes de se falar em lugar de fala, pelo menos em se dar essa conceituação teórica de lugar de fala, ele já dizia: como posso colocar nos versos o negro humilhado que eu não sou? Exatamente, isso eu tinha até marcado para falar contigo sobre isso, né? Ele tem uma autenticidade maravilhosa. Bom, mas depois do Knopfler e do Eduardo White, a gente tem, então, uma outra geração, uma nova geração de grandes poetas. E quando eu falo poetas, eu falo homens e mulheres, porque eu acho que poetisa é uma forma de, né, de como colocar como um poeta de autoria feminina, mulher é diferente. Eu acho que são todos poetas. E daí a gente tem a Ana Mafalda Leite, que ela é de pertença moçambicana, viveu em Moçambique até os 20 anos, né? Já está também publicado. A gente tem a Sônia Sulpani também, né? Que já está há muitos anos nessa estrada literária, nessa trajetória, belíssimos. E temos vários poetas, vários, dentro dos quais eu destaco os mais contemporâneos, dos quais eu gosto muito, que é o Sangari Okapi, Andy Chivang, Mbate Pedro, e as mulheres maravilhosas que estão publicando muito, a Deusa da África, que até sabe... Que está aqui também. Ah, tá aí, oi, Deusa. Olha, do Benta com a Deusa em Moçambique, mulher, foi uma delícia. Imagino. Tem a Lica Sebastião, que também está publicada no Brasil. Tem a Melita Mazzini, que só está publicada em Moçambique por enquanto, que é ótima, que eu gosto muito. E a Irondina Joshua, que é incrível, que teve uma publicação no Brasil pela Dublinense, que esgotou rapidinho, está publicada por enquanto só em Moçambique, mas ela é um dos grandes nomes, né, da nova geração moçambicana. Muita gente boa produzindo e dando continuidade, então, essa literatura que agora, repito, tem temas diversos, né? Está mais subjetiva, tem temas diversos, mas eu não posso encerrar essa fala sem dizer uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que eu observei, que essa temática amorosa, assim, começada, entre aspas, né? Pelo menos com mais ênfase pelo Eduardo White, ela ganhou uma grande continuidade na autoria masculina em Moçambique. E na autoria feminina, você não vê tanto amor assim, não. Eu acho isso eu acho maravilhoso. Então, a Deusa da África, ela tem poemas que ela tira o papel do homem. E ela é que coloca, ela tem um poema que ela diz: eu queria te levar para o altar, só por essa noite. Parece um eu lírico masculino, é incrível. Então, outro lugar, a Sônia e a Ana Mafalda têm poemas muito sensuais, não necessariamente atrelados ao amor, né? Então, é interessante pensar que há uma diversidade de temáticas várias, né? E
Os homens também, obviamente, têm temáticas várias, mas os homens são mais apaixonados no momento. Se pensar essa desconstrução, né? Sim. Vanessa, falando assim dessa. Tu já tocou no que eu também ia perguntar, né? A gente vai conversando e as coisas vão vindo. Mas pensando aí nessa escrita das mulheres, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre a escrita dessas mulheres moçambicanas. Por quê? Porque geralmente o que chega para a gente é, apesar da gente ter hoje a Capulana, que vem publicando homens, mulheres, enfim, o que chega tradicionalmente é uma literatura mais patriarcal, né? É mais pela voz do homem. Então, assim, eu queria que tu explorasse um pouquinho mais e trouxesse aí exemplos de autoras, para quem não conhece aqui, dessas poetas moçambicanas, né? E dessas temáticas que elas trazem. Que tu já falou um pouquinho aí da Sônia, enfim, da deusa da África. Então, para a gente Tá ótimo. trazer... Antes de falar da poesia, eu tenho que falar dessa mulher incrível aqui, que é a Lília Montplet, que ela é Uhum, autora moçambicana, que também já não tem mais escrito, é viva, mas não tem mais escrito, e sim. não está publicada no Brasil, mas ela é incrível e é muito, muito pouco conhecida aqui no Brasil. Mas falando Uhum, sobre essas mulheres incríveis que têm produzindo, a gente tem, então, vou começar pelas que têm publicadas no Brasil, que é que a gente pode ter mais acesso, né? Então tem a Ana Mafalda Leite, uhum, livro que é o último dela, que é Outras Fronteiras, Fragmentos de Narrativa. Esse foi publicado em 2017 pela Capulana. uhum, E como bem diz, aqui tem um estilo híbrido, né? Que perpassa a poesia e a prosa, certo? A Ana Mafalda Leite, ela é uma escritora que a gente pode considerar transnacional, entre fronteiras, porque ela é nascida em Portugal e vive atualmente em Portugal, é pesquisadora também em Portugal, mas ela viveu até os 20 anos em Moçambique, ela tem família em Moçambique, ela está sempre voltando lá, e é lá que ela se sente em casa. Então, acho que a gente não pode simplesmente dizer que ela é portuguesa, porque é como dizer que Gregório de Matos é português, né? Gregório de Matos é o nosso sim, Matos. com certeza. Da mesma forma, eu acho que os moçambicanos reivindicam a Ana Mafalda para eles. Mas ela fica entre lugar, e nesse entre lugar, como bem fala aqui Outras Fronteiras, este livro, que é ótimo, ela coloca aqui essas fronteiras como muito fluidas, certo? Então, fala muito do Oceano Índico, por exemplo. Então, o Oceano Índico aparece aqui como uma fronteira possível, o Índico e o Atlântico, porque ela vive entre o Índico e o Atlântico, né? Então, na verdade, ela tem toda uma brincadeira aqui com os lugares em Moçambique, que ela tem uma vivência mais próxima, porque ela foi criada no norte de Moçambique, cuja cultura é completamente diferente do sul. Então, tem todo um olhar assim voltado para o árabe, para o indiano, que é um olhar cultural muito diferenciado, né? E tem toda uma sensualidade também presente Uhum. nesse livro dela. Não sei se você quer que eu leia alguma coisa ou fale de todo mundo e depois. Não, se você quiser ler, fica à vontade. Se quiser trazer alguma poesia dela, fica à vontade. Tá, vamos lá. Moatize onde tudo começa. Uma dor pequena, a de não acertar exatamente no lugar. Vês aqui? Uma imagem desfocada. Tu ou alguém mais, no eu que desconheço e me visita. Eu ou tu? De que lado estamos? Fico quieta na fronteira, na linha exata de uma fratura que ninguém vê. Dou-te a mão. Um ponto além, um ponto tonto. Ninguém. Atravessemos o portal, ele abriu. E eu vejo nas tardes impossíveis o teu passo lento viajando cá e lá, onda ondulando. Inquietação desmedida, vontade de na água do princípio me desnudar. Abriram-se os portais, e aqueles com que sempre estive vão e vêm, passam, atravessam a fronteira. Deste lado de cá, sentada na esteira, pergunto-me: quando será a minha viagem? Então, veja esse poema. Ela traz várias questões Uhum. bem Muitas. profundas, né? Tanto de vida e morte, quanto de pertencimento, Uhum. né? Identidade, fronteira. Certo? Então, é muito interessante que todos esses temas estão aqui abarcados, né? Que fazem parte, então,
dessa persona literária, que é, Uhum. que é da Ana Mafalda Leite. Bom, temos também a Sônia Sultuani, maravilhosa, que está aqui nos assistindo. Tá. Publicada aqui no Brasil pela Capulana. Você conhece a Sônia? Eu fiz já com ela uma live, não sei se tu lembra. Eu li. Verdade, verdade. A Sônia é uma pessoa muito carismática, conquista as pessoas. Então, É. esse livro, O Roda das Encarnações, ele é um livro com um teor muito espiritualizado, porque é um livro Uhum. escrito muito específico da vida de Sônia. Mas os livros anteriores dela, a gente vê o corpo com muito mais força, o corpo físico. Aqui a gente tem Uhum. aspectos emocionais, espirituais, né? Então, Isso. ela também, para deixar exemplificado aqui. Ah, eu gosto desse. Em cada dia que passa e em que renasço, revivo sendo água de todos os mares, de todos os oceanos. Cresço na liberdade das florestas, imitando o canto das aves. Corro na areia quente dos desertos, buscando o tesouro da vida. Aprendo a ser humana, com o calor que recebo do sol. E aprendo a guiar-me pelo misterioso e intenso brilho da lua, que me faz iluminada e faz a minha alma transparente. Ah, e aprendo a amar pelo sopro abençoado que Deus me lançou, no momento em que aprendia os primeiros passos da vida. Então, aqui a gente vê toda essa ideia, não só de renascimento, de reconstrução interior, reinvenção de si mesma, né? Aquela coisa fênix, né? Não só Uhum. muito do sagrado feminino, porque eu revivo sendo água de todos os mares, de todo o oceano, essa consciência, né, da mulher como esse ser gerador, como esse ser capaz, né, de uma interação maior com a natureza. Então a gente vê isso tudo nesse poema dela, eu adoro esse poema. E sempre a lua. A lua também aparece aqui, porque a lua é um elemento muito forte, muito No presente. colo da lua. É, muito na poesia de Sônia. Então, esse é um livro especial, né? Exatamente por esse momento da vida dela que marca Roda das Encarnações. Ele também está aqui pela Capulana. E o último que está aqui pela Capulana, pelo menos até onde eu tenho a consciência, de autora moçambicana publicada no Brasil, é o da Lica Sebastião. Lica Sebastião, Uhum. esse livro chama de Vento, de Terra, Vento e Fogo. Nesse livro, ela traz também alguns aspectos emocionais, sim, mas é interessante que ela traz um elemento que é o elemento que eu estava comentando na Sônia, que também aparece muito em Ana Mafalda, que é essa ideia de uma simbiose com a natureza a partir da consciência do eu feminino. Né? Então, esse eu Uhum. feminino é que torna possível a mulher se imaginar mar, se imaginar parte desse universo. A deusa da África também faz isso. Então, esse poema que eu quero ler, esse é o último poema que eu vou ler para não deixar o povo arrasado, porque os outros não estão publicados. Tá bom. Mas esse para deixar com gostinho, né? Então, Os outros vocês têm que dar um jeito de publicar aqui no Brasil. Tragam para nós. Capulana, estou sempre falando, né? Capulana, por favor. É, E não só os poemas, como também as críticas. claro. A Sara Jona também, que é grande pesquisadora, Exato. não está publicada aqui no Brasil. Então vamos lá, esse poema da Lica Sebastião. Olha só o nome do livro, que é da Terra, Vento e Fogo, já traz esses elementos, né? Que é interessante. Uhum. Interessante que no título só não traz a água, mas a água é mencionada, né? Nessa altura. Uhum. A minha hidrografia instável pede que eu tenha leito, algas, variações, e preciso de margens imensas. O leito transborda, e eu rio, choro, estou suspenso, e os barcos não me navegam mais. Não quero ser o Douro, nem o Zambeze, nem o Mississippi. Sou apenas um rio de vida, com as minhas águas a murmurejar o teu nome incessantemente.
Então, aqui ela se coloca como um rio de margens imensas, mas ela se coloca num aspecto relacional com esse eu amoroso, né? Que Uhum. aparece de alguma forma indireta. Também vale muito Uhum. a pena conhecer. Ah, esqueci de falar que a Noêmia também está publicada no Brasil. Sim, Sangue Negro, maravilhoso. Linda, 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 né? Uhum. A pena ser lida. Também, então, além dessas, as outras que não chegaram no Brasil, ou no caso da Erundina que chegaram e já foram, foi muito rápido. Eu acho que a Erundina em breve deve ter, né, uma Uhum. publicação. Mas a Erundina, ela é uma autora muito sui generis, porque ela é muito jovem, ela nasceu em 87, Mauro, imagina. Papelão Nossa, é jovem. 87. E, Jesus, eu nem vou falar quantos anos eu tinha, deixa pra lá. não, deixa para lá, deixa para lá. Nasceu em 87 e esse é o primeiro livro dela, Os Ângulos da Casa. Foi um livro publicado pela Fundação Fernando Leite Couto, que é a fundação dos Do irmãos, Minha né? Cor. Que a Couto É. em homenagem a Fernando Leite Couto, já falecido, que também era poeta e era um ótimo poeta. Então, lembrando, né, que Miyakoto começou a carreira como poeta. Então, a Erundina, a fundação é muito importante, tem tido um trabalho muito importante na divulgação dos novos autores moçambicanos. E tanto a Erundina quanto a Melita foram publicadas pela fundação. A fundação, então, ela publicou essas duas obras. A Erundina, então, voltando à Erundina, esse livro dela, Os Ângulos da Casa, é um livro muito interessante porque ele é dividido, né? Fala das várias partes da casa, do corredor, da cozinha, do quarto, etc., da varanda. Mas não é uma casa física, como a gente pode imaginar, é uma casa existencial. A própria autora chama de casa metafísica. E Uhum. tempo tem essa ideia de casa, porque, se eu não me engano, a Sara está aqui, pode me corrigir, ela é da etnia Chope, a Irondina, e essa etnia, assim como até nós aqui no Brasil, mas essa etnia tem, digamos, como dos princípios, só receber em casa alguém que tenha muita intimidade, que confie, que goste. Então, quando Irondina escreve Os Ângulos da Casa, de alguma forma ela está convidando o leitor a adentrar nesse universo que é tão particular, né? Que é tão íntimo dela. Então Uhum. é interessante. Ó, a Sara está concordando que é da etnia Chope. Obrigada, Sara. Uhum. Interessante como ela faz essa construção dessa casa que ela nomeia, que ela descreve, mas que essa casa então ultrapassa espaços físicos, né? Transcende esses espaços físicos e se presta então a um papel muito mais existencialista, né, do que meramente, né, de descrição. Então, até vou ler um pequenininho dela, tá? Só para não deixar, Leia. porque ele é muito intrigante, sabe? É interessante porque geralmente, não é regra geral, mas geralmente quando os poetas começam a publicar, eles tendem a fazer livros muito descritivos. Eles nem sempre conseguem já imediatamente abstrair e fazer uma poesia. Uhum. Eles tendem a ficar explicando, né, a sua poesia quando estão Sim, começando sim. a sua voz, o seu estilo. É natural que isso aconteça. Mas a Irondina não faz isso. A Irondina parece realmente que já tem aquela consciência de o escritor que me entenda, se quiser. E Uhum. constrói a sua poesia com muita autonomia, com muita voz poética. Então vamos lá. Aí eu vou ler um para perturbar todo mundo. Oba! Oba, Bora perturbar. vamos nos perturbar. E aqui. Não. É que tem alguns que ela sugere sexo, mas não é sexo. É uma coisa tão louca que a Irondina ela faz como se fosse Uhum. algo do tipo bem origem da vida, algo assim, mas a gente lê e pensa, é sexo, mas não é. Ou pelo menos não é esse que Uhum. imagina, né? Um particular. Mas
Ela também tem muita influência do Edward White. Edward White aparece muito quando os autores falam muito em fogo, né? Que era um tema muito Uhum. caro do Edward White. E Edward White tinha uma forma de escrever muito incrível, que ele começava os poemas meio que em média res, né? Então, Uhum. e olha o que faz aqui, por exemplo, eu vou ler esse poema, então, da Irundina, já que eu não achei o que eu queria. Olha como é que ela começa o poema. Por exemplo. Ela começa o poema, por exemplo. Olha que incrível. Não tem nenhum anafórico. Ela começa... Sim, É incrível, né? Ó, por sim. exemplo, a música não anoitece quando não se exala a sua transparente lucidez. Nenhum poema tem poesia antes do grito fecundado. Uhum. Atrás, né? Questões Sim. profundas do que pode parecer à primeira vista. Também aqui ela também traz uma referência ao Edward White, num outro poema, que ela começa por um verso, que é um verso muito similar a um verso que Edward White usa numa poesia, que é: repara no que há dentro do fogo antes dele arder. Então, são aspectos muito, assim, interessantes, né, de se Sim. com essa... A poeta moçambicana também gosta muito de trabalhar com essas questões assim de fogo, e esse fogo não é relacionado só com ímpeto de vida ou com pulsão de vida ou com desejo sexual. O fogo aparece mesmo como um elemento assim muito vivo, e não Uhum. só como o próprio André Chivang, que eu já mencionei, ele tem um livro chamado Fogo Preso, que ele também fala muito dessas questões. Aliás, esse autor, Ernst Wang, ele traz tantos elementos, tantas expressões que me lembram muito Augusto dos Anjos, sabe? Aquela ideia muito Uhum. crua, me lembra muito Augusto dos Anjos, é muito interessante. Bom, a gente também tem então a Melita Mazzini e a Deusa da África, que são outras autoras que eu menciono como poetas proeminentes dessa nova geração. A Melita, ela também é pianista, o Sábio conversou com ela é ótima, e ela tem esse primeiro livro publicado. Ignição dos Sonhos, então, o Sábio fez uma análise muito pertinente dos poemas dela na live, dizendo que cada poema dela parece que tem uma ignição diferente, que é bem Exatamente. interessante de ler, como você percebe mesmo, os poemas têm como uma força motriz, cada uma diferenciada, cada uma seguia, né, Uhum. uma forma de movência. É muito interessante. A Deusa da África, por sua vez, ela já tem também alguns livros publicados, também participa de coletânea. Ela tem uma importância muito interessante no cenário cultural moçambicano, até porque, desses todos que eu mencionei, ela é a única que não reside em Maputo. E Maputo acaba sendo a região por excelência de literária e cultural. E como Aí, Vanessa, me perdoa, mas aí tu já vai entrar até numa pergunta que eu ia fazer, que assim, era, até já vou, não, tudo bem, eu até já vou fazer para a gente já engatar nisso, né? A gente pensa, por exemplo, quando pensa na literatura moçambicana, então pensa Maputo, né, como centro. Mas a gente tem as margens, as periferias, né, que vão trazer produções, por exemplo, Tiziane não é do centro, Tiziane é do norte. Então, como é que tu vê essa produção fora do centro, né? E de que forma essa produção pode ser recebida por a gente ou é recebida? Falar um pouco também da recepção, mas conclui. Eu só quis engatar a pergunta porque tem a ver. bom, vou concluir. A Deusa da África, ela é da região de Inhambane, que não é norte, né? Mas não é a capital Maputo. É uma até lá é muito interessante. E ela é muito importante não só então por dinamizar o cenário cultural em outra região, como também ela é uma das fundadoras do grupo literário Chitende, que, assim como eu falei da charrua, Moçambique tem várias gerações literárias e grupos literários, né, que promovem cultura, que são grupos de escritores que se criticam, se publicam, promovem ações, né, culturais. E o Chitende é um grupo muito dinamizador, até o Antes Chivang também faz parte do Chitende, que eu já tinha mencionado.
e ela é uma grande influenciadora cultural nesse sentido. Tem um centro Uhum. lá também, é muito interessante. Sobre a produção, então é bem isso. Há mesmo os autores que não são oriundos de Maputo, eles acabam, então, com poucas exceções, publicando em Maputo. Porque Maputo, como eu disse, né, Maputo é a grande, né, uh, a, o grande lugar, o locus por excelência desse lugar, né, de cultura em Moçambique. Moçambique é um país muito grande. Então, alguns autores, eles se prestam a falar sobre outras regiões de Moçambique, como a própria Paulina. A Paulina não é propriamente do norte, ela é do Ela é sul, do sul. Sara está dizendo eu que me confundi aqui, desculpe. mas é porque você falou isso porque ela é uma das únicas que fala do norte. E isso é muito importante. Uhum, A Sara tem uma pesquisa muito interessante, que foi o objeto da pesquisa dela, que ela fala de doutorado, que ela fala exatamente que não existe. Daí, falando dos manuais de ensino em Moçambique, ela fala que só se uhum, reproduz a perspectiva cultural do Sul. Não se trabalham as uhum, perspectivas culturais das várias regiões de Moçambique. Então, praticamente, só se conhece essa visão do Sul literário, né? uhum. Então, a deusa é de Xai-Xai, tá falando a Sara. A cidade é Xai-Xai. Eu sempre confundo Xai-Xai e Machixe, porque foram duas regiões que eu estive no mesmo dia. E daí eu fico. Uhum. Mas, enfim, daí o que acontece? Tem poucos autores. Bom, para deixar mais claro, Maputo, que é a capital, já é um lugar com poucas livrarias. Moçambique não tem muitas editoras. A distribuição de livros também é muito precária. Isso tudo é para dizer que é fácil em Maputo, certo? Eu, Uhum, por exemplo, a Paulina Tiziane tem a própria editora, como vários outros. uhum, Quando eu conheci a Paulina Tiziane, eu fui fazer entrevista com a maravilhosa Paulina Tiziane. Quando eu fui entrevistá-la, ela estava com uma mala, uma bolsa de couro, com os exemplares do livro dela. Ela estava com livros, ela me vendeu assim. Nossa. Paulina Tiziane carregando os próprios livros. Então a gente fica. Uhum. Uau. É. Existe esse problema na distribuição de livros, existe o problema na elaboração dos manuais de ensino, que geralmente não levam em conta essas diferenças culturais, e alguns autores falam então dessas regiões. Bom, Virgílio de Lemos foi um dos primeiros a falar muito do norte, né? A ilha de Moçambique Uhum, é um lugar muito importante culturalmente, foi a primeira capital moçambicana até o século XIX, final do século XIX, até pela importância da rota marítima ali, né? Mas uhum, é completamente ostracizada hoje, é uma região assim com poucos recursos, é uma região também prioritariamente da Renamo, que é a oposição, né, da Frelimo, que uhum. é da situação, então também por isso é deixada meio de lado. É um lugar maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, lindo, 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 incrível. Mas realmente e encantador. Então, o Virgílio de Lemos foi um dos que cantou, digamos, a Ilha de Moçambique, Rui Knopfler e por aí vai. Mas realmente não são muitos autores que se prestam a falar sobre o norte. Paulina faz isso, e Niquete ela faz isso de uma forma exemplar, porque ela traz Maravilhosamente. é Uhum, incrível. Ela traz exatamente as diferenças culturais em relação ao norte e sul, retratadas a partir das personagens femininas. Uma lá, uhum, casta, pudica, cristã, a outra já com todos aqueles costumes indianos, orientais, herdados, e uma certa autonomia, que ao mesmo tempo herda, traz, né, do patriarcado, porque por mais autônoma que fosse uma mulher do norte, né, ela ainda precisaria, ou pelo menos se sentiria melhor se tivesse um homem. o desespero de perder o homem, né? De perder o meu homem e tal. Então, digamos, é uma falsa autonomia, né? Uma autonomia pela metade, que ao mesmo tempo que elas são mais livres, né, para se colocarem mais coloridas e com costumes mais livres, para terem amantes
enquanto as do Sul, né, são bem mais contidas, ao mesmo tempo, elas também precisam desse referencial masculino. E isso está bem claro, Uhum. mesmo quando todas, não vou dar aqui o spoiler do final, mas Não, quando decidem, né, dar um chute no no protagonista Remy, masculino, é, Tony, ainda assim todas procuram, né, um homem para substituir. no Tony, Remy é a mulher. Eu tô toda perdida, desculpa, É o Tony, o Tony. Aqui na a Mafalda Leite, Padrinha. que o Patraquim e o Eduardo White também falam do norte da ilha, sim, Uhum, com certeza, que bom, né, ela me lembrar disso. Inclusive, né, o Eduardo White tem lá uma janela sobre o Índico. E então, na verdade, a Paulina faz isso muito bem, mostrando essas diferenças culturais. É incrível. E mostra, enfim, os hábitos de lugares. Enfim, é tudo diferente, é realmente diferente. Você chega em Nampula, lá, que é onde está o aeroporto, e você já vê as mulheres se vestindo diferente, você já vê mulheres com véu assim no rosto, assim, que você já não vê isso muito em Maputo, quase vê. Lá você vê as mulheres praticamente numa burca, né? Mas como é de Capulana, a maioria, então já nem sei se isso pode ser uma burca. E então é completamente diferente. Eu estive na ilha em maio, maio é Ramadã, então o pessoal uhum, todo estava até às 5 da tarde em jejum. É uma coisa louca. Aí fiz um passeio, uhum. os marinheiros navegando o dia todo em jejum. E, meu Deus, não sei como é que eles aguentam. Então, é um outro modo cultural. Eu via eles rezando para Meca, ajoelhados todos para o mesmo lado. Então, é realmente um modus cultural completamente diferente, muito, muito interessante. Além de Paulina Tiziani, o Borges Coelho também fala sobre o norte. Borges Coelho é um autor que começou agora a ser publicado pela Capulana. Em alguns momentos ele fala um pouco, né, sobre o norte, mas são poucos que falam. Então, repito, Sara está falando aqui que a Isabel Ferrão escreve sobre o norte. É uma prosadora pouco conhecida, que ela sugere. ótimo, obrigada. Então, É. aspectos que precisam, né, ser recuperados e aparecerem, não só para nós, brasileiros, mas para os próprios moçambicanos. Uhum, O que acontece? Quando eu comecei a minha pesquisa da formação do cânone literário, eu me lembro que a primeira palestra que eu fui ouvir, que até foi a Ana Mafalda que me chamou, que aconteceu na Universidade de Lisboa, foi sobre Angola. Mas, de alguma forma, isso também se aplica a Angola. O José Luiz Mendonça, que é um escritor angolano excelente, ele falou, no meio da conversa, assim, lá pelas tantas, ele assim, porque a gente tem que pensar até que ponto Brasil e Portugal influenciam a nossa literatura. Porque, afinal, nós somos lidos muito mais por Brasil e Portugal do que por Angola. uhum. Eu ouvi aquilo, foi como o mundo se descortinasse na minha frente. Eu comecei a Imagino. entender como é que acontecia. Porque o que acontece? Em Moçambique, além dessa precariedade que eu já falei, por isso que eu destaco tanto a importância da Sara, porque tem poucos críticos literários em Moçambique. Claro que tem. O Noah, que é incrível, que também já está publicado pela Capulana, tem Gilberto Uhum. Matucci, tem o Lobo. Então, tem muita gente boa, tem a própria Fátima Mendonça, que vive em Portugal. Então, tem muita gente boa publicando. Mas a crítica que nos chega agora, né? Está começando a chegar Uhum. mais de portugueses e de brasileiros. Então, somos. É muito louco isso, é muito alienígena. Somos nós, brasileiros e portugueses, falando sobre Moçambique e dando a eles os parâmetros sobre a literatura deles. Sim, Olha e só aí que. eu acho que isso entra até um pouco numa questão que tu faz no teu artigo lá, da visibilidade condicionada, que tu pergunta, né? Quais os critérios são levados em conta para determinados autores em detrimento de outros, né? Para valorização de uns em detrimento de outros. Porque aí tu tem um Mia Couto, que foi um dos primeiros a chegar aqui, mas por outro lado, tem tantos outros que a gente não tem conhecimento, né? Não conhece, mesmo alguns que são, por exemplo. Agora, tem várias questões que chegam, né? Tem uma questão, por exemplo, que eu acho que tem que ser levada em consideração, que é a questão da lógica do mercado. A lógica Uhum.
enfim, ela para o mal ou para o bem, ela tem que ser levada em consideração. Então, por exemplo, Mia Couto, ninguém nega a qualidade estética de Mia Couto. Obviamente, ele é um grande escritor. Mas por que Mia Couto é muito mais divulgado no Brasil do que o Ungulani, por exemplo? O Mia Couto traz um universo mais palatável. Não é Uhum. Ele não traz nenhuma expressão, fora as que ele inventa, que a gente mesmo, né, consegue inferir. Uhum. Ele não traz nenhuma expressão em Xangana, em Honga, em um idioma local, certo? Uhum. Então, só por isso, de alguma forma, ele já se torna mais acessível para o leitor médio não moçambicano. A lógica do mercado funciona mais ou menos assim. Então, nesse sentido, a gente compreende que esses fatores também acabam influenciando. Agora, se houvesse mais periodicidade, mais frequência nos autores moçambicanos, nem todos podem se dar o luxo de viver de literatura, né? Esse é o problema. Então, O alguns... próprio Miyakoto é biólogo, né? Oi? Miyakoto é biólogo também, né? Psicólogo, tem Trabalha. né? Tá gerindo a fundação. Mas Mia Couto, ele tá, né? A gente não pode esquecer, ele tá numa situação privilegiada, né? Sim, Ele com certeza. não é desses, não faz parte dessa geração de Não, escritores, né? Que tem realmente dificuldade. Mas é só para dizer que não tem como negar o talento de Mia Couto, mas tem outros fatores que ajudam com que ele seja lido, com certeza, uhum, né? Então, uhum, chega um Ungulani com o livro sem glossário, porque ele não quer colocar glossário, daí tem um monte de expressões que você não entende. Você tem que ter interesse, ele exige mais do leitor. E quando eu digo isso, na entrevista que eu fiz com ele mesmo falou: eu sei que eu exijo mais e que eu apresento um universo moçambicano mais denso para o leitor comum. Então, uhum. aspecto que eu também acho interessante, pertinente de ser, né, observado. Que mais? Faz Não, é pergunta, interessante. uma traca. Não, é interessante tu colocar isso, Vanessa, porque muitos dos questionamentos que as pessoas têm em relação às literaturas africanas são justamente isso. Ah, por que o cara não escreve na língua dele? Ele escreve em português, ele escreve em inglês. Ah, é por uma questão de recepção. É só por isso? Né? Eu acho Não. que não é só por isso, né? No caso dos países africanos de língua portuguesa, tem muito a ver com a estratégia de colonização. Porque Portugal Uhum, impôs a cultura e impôs a língua, certo? Naquela ideia, né, que é conhecida, né, pelo Gilberto Freire lá de uma colonização amistosa, que a gente sabe que não é amistosa, mas enfim. uhum, Então, uma estratégia colonial. Agora, outros países, por exemplo, os países colonizados pela Inglaterra, o idioma era usado como um meio de separação entre o nativo, autóctone, e o colonizador. Então, eles faziam questão que o autóctone não soubesse inglês, para uhum, estabelecer uma elite que fale inglês. Então, o que aconteceu? Nesses países, como eu dei o exemplo aqui, né, do países colonizados pela Inglaterra, os países africanos, eles tiveram aula dos seus idiomas locais. Então, tiveram oportunidade. Tem um autor que é Tiongo, que é um autor. Chongo, aham, É, uhum, isso. Ele é um autor de um país anglófono que ele pôde se dar o luxo de escrever na sua língua local. Agora, como é que um moçambicano vai escrever em Ronga se é uma parcela mínima da população que ainda fala Ronga e provavelmente quase ninguém sabe escrever em Ronga, porque é um idioma de tradição oral? é, Não faz tanto sentido, né? Agora, por exemplo, a Odete Semedo, ela pôde, né, da Guiné-Bissau, ela pôde escrever, né, ela até tem um poema bem famoso, Em Que Língua Escrever, que ela coloca essa uhum, questão, dizendo que o idioma de coração dela é o crioulo, apesar dela saber que ela deve escrever em português para ser lida por mais pessoas. Então, uhum, acho que passa por esse caminho. E também, como a Guiné teve um processo de colonização completamente diferente, eles não tiveram tanta separação e tanta divisão étnica
E isso, obrigada, Gustavo, é queniano, isso, eu não me lembrava se era Quênia ou Gana. Então, o que aconteceu? Não teve tanta divisão, então não tem tantos idiomas. Então, ela escrever em crioulo não é a mesma coisa que alguém escrever em Ronga ou em Xangana em Moçambique. Tem uma parcela maior da população, né, capaz de entender. E mesmo Sim. nesse poema que ela fala em que língua escrever, ela escreve uma versão em português e uma versão em crioulo. Então, ela tem consciência, Uhum. pode falar só em português, só em crioulo, perdão. Sim. A Renata Ribeiro está perguntando se a gente pode utilizar a definição cânone para Moçambique. Acho que até nem deu tempo de falar sobre isso. Existe uma problematização do cânone, porque não é o cânone do Harold Bloom, pelo amor de Deus, né? Então, cânones são os cânones pós-coloniais. O Pires Laranjeira fala sobre isso, que enquanto o cânone ocidental tinha como padrão lidar com uma ideia de homogeneidade, a literatura pós-colonial, né, decolonial, ela lida com as identidades fragmentadas e múltiplas, né? A celebração pós, nos fala Stuart Hall. Então, é um outro Uhum. de concepção. Eu acho que essas literaturas estão em formação ainda. Não sei se já existe um cânone, né? Porque elas recém estão se formando, são literaturas que têm pouco mais de 100 anos, né? Como autônomas, assim, como processo de formação, e como autônomas têm 40 anos, 50. Uhum. Mas, de qualquer forma, acho que a gente já pode levantar, problematizar essas questões, pensando que existem autores que já são tidos como canônicos, como Mia Couto, Uhum. Paulo Giuliani, o Agualusa, o Ondjak em Angola, o Luan Di em Uhum. Angola. Então, por que esses autores são tão conhecidos e tão lidos? E daí é nesse sentido que eu problematizo, por exemplo, o Ungulane Bacacosa em Moçambique, ele é gigante. E aqui em Moçambique Uhum. ele não é gigante. Sim. São questões, né, que precisam ser observadas. Vanessa, tem uma outra questãozinha aqui, só que assim, o tempo vai acabar. Eu não sei se tu pode voltar para responder ou se tu precisa encerrar. Posso, posso, eu Então tá, volto. então eu vou encerrar aqui pro Instagram não nos cortar, tá? E aí eu Tá, volto para a gente fazer essa pergunta, certo? tá, combinado. Voltamos já já.